Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação CNC básico para torno CNC. Hoje nós veremos a nossa primeira aula aqui no comando Siemens, certo pessoal? Antes disso, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal. Bom pessoal, lembrando, programação CNC básico, certo? Requisitos para essa aula é você ter assistido às aulas de torno CNC no comando FANUC. Então pessoal, você tem que ter assistido às aulas, ter praticado aquelas aulas referente ao comando FANUC. Por quê? Quando a gente partir aqui para as aulas aqui no comando Siemens, você vai ver a semelhança que há de um comando com outro, certo? Ter prática em relação às coordenadas absolutas e incrementais. Então, se você assistir às aulas lá do comando FANUC, você vai aprender as coordenadas absolutas e incrementais, porque aqui eu não vou abordar. Nessas aulas você já tem que saber as coordenadas, localizar as coordenadas da peça. Você tem que já ter conhecimento sobre os códigos e funções, que está lá no comando FANUC. O que é um G00, quando eu utilizo o G00, quando eu utilizo o G01, quando eu utilizo o G02 e assim por diante. Por quê? Vocês vão ver a semelhança que há entre os códigos, certo? Que nós vamos estar aprendendo aqui nessa linguagem ISO. Vocês vão ver a semelhança do código. Então, você precisa já saber os códigos e funções. Por isso que eu estou falando para vocês assistir as aulas já referentes ao comando FANUC. Porque aqui você já tem que saber programar. Você sabendo programar no comando FANUC, vai ser fácil aqui programar no comando Siemens, certo? Eu estou falando de programar, não estou nem falando de operação. Porque em relação à operação na máquina, quando a gente for testar aqui os programas que a gente vai fazer, vocês vão ver que muda algumas coisas em referente na operação da máquina em zeramento de ferramentas, essas coisas. Vocês vão ver que muda ali o painel. Mas você tem que ter a base. A base aqui para mim é o comando FANUC. Então, sabendo programar no comando FANUC, você não vai ter dificuldade de programar aqui no comando Siemens. Vai ter algumas diferenças em relação a alguns códigos, alguns ciclos que a gente vai aprender aqui no comando Siemens, mas a maior parte, os códigos é igual no comando FANUC. Então, você precisa ter assistido às aulas, precisa saber as coordenadas, achar as coordenadas da peça, né? E precisa conhecer os códigos e funções. Saber o porquê e quando a gente vai usar os códigos e aquela determinada função. Porque aqui eu vou falar dos códigos e funções, só que eu não vou ficar... vai ser mais uma revisão, certo? Eu vou fazer uma breve explicação e já vou passando direto. O intuito aqui é a gente já ir partir direto para a programação. Antes disso, vou passar pelos códigos. Breve, mas não vou aprofundar muito. Então, se você está aqui pela primeira vez, assista às aulas referente ao comando FANUC, o link está aí na descrição da playlist. E depois você inicia aqui no comando Siemens. Que essas aulas eu vou fazer de acordo a quem já assistiu às aulas do comando FANUC, imaginando que você já saiba programar no comando FANUC. Essas aulas aqui eu vou tomar como base o manual de programação e operação da linha Centro, CNC, na versão 802D, certo? Esse manual de programação é da Home, então eu vou tomar as aulas como base desse manual de programação deles, certo, pessoal? Depois nós vamos ver algumas outras versões, né, do Sinomeric 840D, 840DI e 810D. Vai ter algumas diferenças, mas é somente para a gente estar ciente dessas diferenças aí, certo, pessoal? Que não muda muito. Então, essa vai ser as bases aí que eu vou estar tomando. O que eu vou fazer? Vou primeiro fazer algumas aulas referentes aos 802D e depois eu vou, com base numa outra apostila, um outro manual de programação, fazer um breve resumo novamente sobre os códigos, sobre essas versões aqui e depois a gente parte para a programação. Então, a estrutura de um programa, pessoal, não muda. Sempre vai partir de um cabeçalho do programa, uma sequência de sentença, que é? É o próprio programa em si, que a gente faz aí com os códigos, e o fim do programa. A mesma coisa no FANUC. No FANUC a gente tem o cabeçalho do programa, a sequência de sentenças, onde a gente vai fazer toda a programação ali e depois o fim do programa. A mesma coisa aqui. Gerenciador de arquivos de peças. Vamos dar uma lida aqui. Tá aqui. Para um manuseio mais flexível de dados e programas, esses podem ser visualizados, armazenados e organizados de acordo com diferentes critérios. Então, nossos programas ele pode ser armazenado, pessoal, de acordo com diferentes critérios. Que critérios são esses? Vamos continuar lendo aqui. Ó. Os programas e arquivos são armazenados em diferentes diretórios, ou seja, pastas onde serão armazenados de acordo com a função ou característica. Então, de acordo com o programa que a gente vai fazendo, a gente pode armazenar esse programa em um diferente diretório, ou seja, numa diferente pasta, de acordo com a função que a gente está fazendo ali ou a característica que a gente quiser separar esse programa, certo? Então temos aqui exemplo de diretórios, temos aqui os programas, subprogramas, ciclos de usuário e ciclos da Siemens. Então nós vamos estar utilizando esses dois aqui, programa e subprogramas, certo, pessoal?
quando a gente estiver fazendo um programa principal, a gente vai salvar ali no programa, armazenar na pasta relacionada a programas, ou seja, no diretório. Quando tiver um subprograma, a gente vai salvar ali, vai armazenar ali no diretório referente a subprogramas. Cada programa corresponde a um arquivo e todo arquivo possui uma extensão. Essa, por sua vez, informa qual é o tipo de arquivo que estamos trabalhando. Então nós vamos trabalhar aqui com MPF e SPF, que é o programa principais, e os subprogramas, pessoal. Temos outros aqui, que é o ciclo de fabricante da máquina, CMA, ciclos da CIMES, CST, ciclo do usuário, CUS, e INI, arquivos de inicialização. No momento nós vamos estar utilizando esses dois aqui, o MPF e o SPF, quando estiver utilizando o subprograma. Para armazenarmos os arquivos de programas CNC, ou seja, máquina, via RS-232, comunicação serial, devemos endereçá-los para diretórios correspondentes de acordo com o tipo de arquivo a ser armazenado. Então, é o que eu falei anterior. Nós vamos armazenar em diretórios específicos, certo? Correspondentes de acordo com o tipo de arquivo a ser armazenado. Então temos aqui a memória da máquina, né? E temos esses diretórios, podemos chamar de pastas, onde temos aqui os seus endereços, /n, _mpf, _diretório. Aqui é o endereço, a qual a gente vai estar armazenando o programa principal. Aí temos aqui dos subprogramas, do ciclo de usuário, ciclo de padrão. Então, se eu estiver fazendo um subprograma, eu vou lá, encaminho esse programa para ser armazenado nesse diretório, certo, pessoal? Então tá aqui, ó, para carregarmos um programa de um microcomputador para a máquina, é necessário que o programa tenha um cabeçalho específico para transmissão, certo? Então tá aqui, a sintaxe de cabeçalho para transmissão de programas. Como que a gente vai fazer esse cabeçalho? Esse cabeçalho a gente vai iniciar com porcentagem, underline n e underline. Aí a gente vai colocar aqui o nome do nosso programa. Por exemplo, peça 1. Eu digito ali peça 1, o nome do meu programa. Underline, aí eu tenho que colocar o tipo de extensão de acordo com o tipo de arquivo. Como o meu programa é um programa principal, eu vou utilizar o MPF. Então a extensão ali vai ser MPF. Depois tem aqui ponto e vírgula, coloco o cifrão PF igual endereço correspondente. Eu vou colocar o endereço onde eu vou armazenar aquele programa. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então temos aqui o exemplo de cabeçalho do programa, onde coloquei aqui o nome do meu programa, torneamento, e aqui a extensão MPF, que é do meu programa principal. Depois tem aqui ponto e vírgula, cifrão PF igual. Aí está aqui o endereço, né? A qual eu vou encaminhar, a qual eu vou armazenar meu programa. E está aqui, ó. Eu coloquei aqui no meio aqui MPF. Então, /n _mpf _dir, que vai ser o endereço aí onde eu vou estar armazenando esse programa, certo? Então, todos os programas que a gente fazer, sempre vamos montar um cabeçalho igual a esse, onde aqui no meio a gente vai colocar o nome do nosso programa e aqui nós vamos colocar o diretório, certo? O endereço, né? A qual diretório a gente vai armazenar o nosso programa, com base aqui, ó, como eu mostrei para vocês. No caso, a gente vai estar sempre utilizando esse e esse daqui, certo? Lembrando que esse aqui é um curso básico. Caso você queira aprofundar, eu aconselho você procurar uma escola técnica, pessoal, certo? Então, aqui nesse comando CIMES, pessoal, claro que há algumas diferenças quando muda para algumas versões, até quando você vai ver na operação na máquina, ali, no caso do simulador, muda também algumas coisas. Em relação ao Fanuc, muda bastante coisa. Mas, se você já tem uma base, você não vai ter tanta dificuldade, certo? As mudanças aqui é de máquina para máquina, de versões para versões, algumas mudanças, mas nada que se você der uma estudada você não vai conseguir fazer. Bom, pessoal, então temos aqui um desenho de uma peça. É nesse momento aqui que você precisa, que eu falo na aula, que você já precisa ter um conhecimento. Por exemplo, se você fez as aulas lá no comando Fanuc, você já sabe programar essa peça, certo? Isso no comando Fanuc. Então, se você já sabe programar essa peça, você já sabe quais códigos utilizar. Então, para fazer aqui no comando sim, você vai ver que não vai mudar muito. Então, eu vou mostrar aqui agora um programa aqui na linguagem ISO, né, que é que nós vamos utilizando aqui no comando CIMES, e no comando Fanuc, certo, pessoal? E você vai comparar aí. Você pausa e compara quais são as diferenças. Então, aqui de verde eu tenho o programa, a qual vou utilizar aqui no comando CIMES, certo? E aqui eu tenho, de vermelho eu tenho o comando
o programa qual eu vou utilizar no comando Fanuc. Então pausa o vídeo e compara aí, pessoal. Você vai ver que não tem diferença, certo? Muda aqui, ó, que eu vou utilizar o G291, depois a gente vai ver. Muda aqui o cabeçalho, certo? Aqui a chamada do meu programa eu utilizo o O00. Eu utilizo o O e utilizo mais 4 dígitos numéricos. Aqui não, aqui é diferente, certo? Eu vou utilizar essa estrutura, onde eu colocar aqui o nome do meu programa e a extensão do programa. E eu vou colocar o endereço onde eu vou armazenar esse programa, diferente daqui, certo? Então você já vê aí que não tem muita diferença. Por exemplo, você não sabe aqui o que é o G21, G40, G90, G95. Se você fez as minhas aulas lá no comando Fanuc, você já sabe o que é cada código. O G54, a gente sabe que é o 0 peça. T0101, estou chamando a minha ferramenta. G97, estou usando um ciclo fixo de rotação, certo? Então, GTD3 a gente ainda não chegou a ver lá no comando Fanuc, mas é o ciclo de rosca, para fazer rosca. Depois a gente vai ver esse GTD3 lá no comando Fanuc. Não vou explicar ele agora. Mas o T00 você sabe o que significa. Utiliza ele para aproximar e desaproximar, certo? Então não tem segredo. Claro que depois a gente vai ver alguns outros ciclos, mas nada que seja difícil de fazer, certo, pessoal? Isso nós vamos ver numa outra versão. Então, por exemplo, se você está aqui pela primeira vez, você vai saber o que significa cada código aqui? Vai saber diferenciar? Então, por isso que eu falo, assista as primeiras aulas lá no comando Fanuc, que você já vai ter uma base, e aí você vai conseguir entender aqui, certo? Porque eu não vou ficar explicando coisa por coisa, porque quem já assistiu aquelas aulas já sabe fazer isso daqui, certo? Então, por isso, você deve assistir as aulas. Então, para iniciar nosso programa, sempre o cabeçalho do nosso programa, vou colocar porcentagem, underline, N, underline, o nome do meu programa, underline, depois a extensão do programa. Aí eu vou colocar ponto e vírgula, cifrão, path igual, e eu vou colocar o endereço a qual eu vou encaminhar para armazenar meu programa, certo, pessoal? Sempre com base aqui nesses diretórios. Então, pessoal, essa aula ela vai ficar por aqui. É uma aula mais teórica. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre os códigos, onde eu vou dar uma breve passada, porque já foi falado desses códigos lá no comando Fanuc. E daí, conforme a gente for andando nas aulas, for fazendo os programas, a gente vai vendo as diferenças. A maior diferença eu já falo que vai ser na parte de operação, que eu como eu estou acostumado com o comando Fanuc, eu mesmo não gosto muito de estar usando do comando Sims ali. Eu já estou muito acostumado com o comando Fanuc, então eu estou fazendo essas aulas do comando Sims porque tinha gente pedindo. E tem até gente pedindo no comando do Mac 9, né? Mas o Mac 9 eu tenho uma apostila que ela é muito resumida. Não sei se eu vou fazer aula sobre ele. Mas enfim, vou fazer algumas aulas básicas aqui no comando Sims somente para vocês terem uma noção aí, certo, pessoal? Sobre o comando Sims. E conforme a gente for avançando nas aulas, a gente vai vendo algumas diferenças. E é isso aí, certo? A maior diferença, eu acho mesmo, é na operação da máquina. Lembrando que esse curso aqui não é de operador, mas sim de programação. A gente só vai aprender a fazer algumas coisas básicas ali na operação, para a gente poder rodar o nosso programa e para ver se está certo o programa ou não, certo? A base aqui mesmo é aprender a programação básica. Então, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Eu não sei também quando vai sair as próximas aulas, certo? Talvez se você está acompanhando no dia que esse vídeo saiu, talvez demore alguns dias ainda para sair as próximas aulas. Mas com o tempo as aulas vai estar tudo aí no canal, certo, pessoal? Então, peço a vocês que ajudem, fidelizem no canal. Se você quiser ajudar nosso canal, você pode estar fazendo uma doação, tem um link aí na descrição. Você pode fazer uma doação para o nosso canal, você vai estar fortalecendo. Que eu pretendo juntar um dinheiro para mim trazer outras aulas aí referente a softwares. Então software scan e assim por diante. Mas vamos ver aí o que a gente vai conseguir aí, certo? Então, se você gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo.